Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui com vocês. Gente, tem muita coisa que eu tenho que contar pra vocês, o que aconteceu. Gente, eu vou ser bem breve aqui, contar, né, pra vocês o que aconteceu. Vou ser bem breve, que as meninas estão dormindo e vou aproveitar. Eu até tinha gravado um vídeo, mas não sei o que aconteceu, que eu fui procurar na galeria, não tinha salvado, mas eu vi que tinha salvo, que eu até vi os minutos quanto foram. E é isso, gente, eu fiquei um tempo sem gravar, a última gravação que eu fiz foi organizando meu guarda-roupa, né? E eu dei continuidade naquele vídeo, gente, porém não consegui editar, tava sem memória, meu celular tava ruim. Não tava com tempo, sem paciência também, gente. Muita coisa, né? Acaba estressando. E é isso, gente. Aí a minha filha ficou internada de novo esses dias. Fiquemos 11 dias lá. E é isso, gente. Vou contar o que aconteceu, um testemunho também, o que aconteceu aqui, né? E espero que todos gostem, já deixa aquele like, se inscreva no meu canal e fica até o final, gente. Vale a pena porque se trata de Deus, de bênçãos, de milagres e fortalecimento pra gente. A gente foi numa consulta, né, da Kemily, numa segunda-feira, e a Kemily já tava com umas crises de tosse. Porém, eu levei ela um dia antes, né, da consulta, no pronto-socorro, na Unimed, que fica na outra cidade aqui, perto da minha, né? E a gente levou ela, a médica examinou, beleza, tava tudo ok. Só mandou fazer o que eu já tava fazendo em casa, dar o remedinho que eu já tava dando. E ok, gente. Vinhamos embora no outro dia. A Kemily apresentou mais febre, né? A gente foi pra consulta e ela tava bem. Chegou lá no consultório, ela apresentou uma febre. E nessa febre, eu mediquei ela e logo a gente já foi chamada pra gente entrar na consulta. O nome dela foi chamada e a gente entrou. Conversamos com a médica, relatamos o que tinha passado, o que estava acontecendo com ela. E a médica foi avaliar ela. E ela já tava bem moadinha e ela não tava mal, gente, do jeito que tava. Ela tava bem em casa antes da gente sair, ela tava de boa. Mediquei ela, né, da febre, ela tava bem, tava brincando, sorrindo. E chegou lá, ela teve essa febre. E ela pegou e ficou moadinha, molinha. E aí a médica foi avaliar ela, né, a residente foi avaliar ela, na verdade nem era médica, era residente, estudante. Foi avaliar ela e a saturação dela tava 86, 89, tava bem baixa. E ela tava com um pouquinho de desconforto e uma tosse. Aí, gente, a gente ali no ambulatório, do lado, já tem o pronto-socorro infantil. E a gente aproveitou e já levou ela ali. A médica já foi comigo, falou, pode levar ela ali que ela não tá bem. Vamos lá ver o que tá acontecendo. Aí chegou lá, ela já passou na frente de todas as crianças, a gente já foi entrando. Chegou lá, já colocaram o acesso, né, pegaram o acesso na mãozinha dela. E a gente já lá, aquele reboliço, aquela preocupação que tava acontecendo. E eu com medo, ainda antes disso eu falei pro pai dela, né? Falei assim, se ela passar essa gripe dela sem nenhuma crise de pneumonia, eu falei, vai ser a primeira vitória dela, né? Sem pneumonia. Porque ela fez a cirurgia do coração, então provavelmente seria mais resistente, né? Por conta de muito fluxo no pulmão. E, gente, fomos pra lá, né, atenderam ela, punharam acesso na mãozinha dela, e a gente já ali já aflitos, preocupado, né, o pai dela ficou na consulta e eu fiquei com ela no pronto-socorro. E faz exame, deu alterado, deu inflamação, fez raio-x, deu um pouco alterado, trataram como pneumonia. Colocaram ela no acesso, né, colocaram o oxigênio nela e mantivemos lá. Nós ficamos lá na emergência, né? E daí tivemos que ficar internada, daí o pai dela foi na consulta, foi lá, levou as coisinhas dela que tava comigo, né? Uma roupa, essas coisas, fralda,
E eu falei, vai em casa e volta pegar mais coisa pra gente, porque a gente vai ficar internada, ela vai ter que ficar. E foi o que aconteceu, gente. Ele veio embora, separou umas roupas e voltou. A gente ficou lá na emergência até a noite. Da noite a gente foi pro pronto-socorro, né, do central ali da Unesp. E de lá a gente passou 2 noites. Chegou lá, gente, ela ficou numa outra máquina chamada CAF, né, e fazendo lavagem no narizinho dela, ela no oxigênio, os batimentos dela tava acima também, né, do normal, para a idade dela. Já medicaram ela com antibiótico na hora ali também, depois que saiu os exames. E aquela correria, né, gente, aflição, né, aí o pai dela deu tempo de levar as coisas lá, eu tava lá embaixo ainda. Aí ele foi em casa, buscou as coisas, levou e a gente logo à noite, já era de madrugada, uma meia-noite, por aí a gente foi pra lá. Chegou lá, ela ficou no CAF, né, uma outra máquina, uma máquina que mistura o oxigênio e tal. Não sei explicar também, eles falaram que é uma máquina nova agora que tá aí nos pronto-socorro, atendendo as crianças, que é mais confortável do que só no oxigênio. Essa é um oxigênio misturado, sai um arzinho quente também. E ficamos lá, gente. Aí ficamos 2 dias lá na emergência. E nessa emergência, mudava de plantão, era uma coisa, mudava de plantão, era outra. E chegou uma plantonista lá, uma médica, achou necessário tirar ela do CAF, que é só aquele aparelhinho do oxigênio, por conta dela tá com um pouco de desconforto. E eu já vi a Emily com mais desconforto do que aquele, não precisou de tudo aquilo que fizeram. E ali eu já fiquei nervosa, por conta que colocaram ela, eles queriam pôr ela numa máscara, né, toda fechada, mais ventilação, né, é um ventilador, né, uma máquina que ajuda ela a respirar melhor, trabalha por ela também. E colocaram ela lá, gente, numa máscara, e eu não tava entendendo o porquê. Eu não entendi aquilo porque ela já chegou pior lá no hospital uma vez, com saturação muito baixa. O desconforto, gente, que eles vejam é aqui, ó. Isso aqui, afundar na gente, é um desconforto muito profundo. Pra criança, é a pior coisa. E ali estavam todos com bronquiolite, as crianças que davam entrada. E eles colocou ela na máscara e falou que ela precisaria de uma UTI. Necessário fosse para pôr ela na intubação, se necessário fosse. E eu já vi ela tão mal, gente, que nunca precisou. Só era bombinha, né, aquelas bombinhas que fazem, né, e o oxigênio. Nunca precisou dessas coisas que aconteceu dessa última vez. E colocaram ela ali. E antes disso, o pai dela mandou uma oração, né? Eu já tinha pedido uma oração lá fora para uma equipe de igreja. Eu não olho por denominações, mas sim pela palavra de Deus, porque Deus para mim é um só, né? E eu fui lá pedir oração para ela, pedir oração para nós, pra gente se fortalecer, para manter a gente de pé ali do lado dela, né? Gente, desculpa se ficar muito longo o vídeo, mas vale a pena. Eu vou tentar resumir o máximo aqui. A Emily tá acordando, ela tá na sala. E, gente, antes disso, o pai dela mandou a gente pedir oração, né? O pai dela tava pedindo oração porque eu não tava nem com forças pra pedir uma oração. Eu só falava, Senhor, cuida da minha filha, porque eu nunca passei. Barulho da moto. Eu falei, eu nunca vi ela precisar disso tudo, né? E os batimentos dela tava alto pra ela, né? E a saturação tava baixa. E precisou tudo daquilo, né? E numa dessa, o pai dela pediu oração, tava conversando com pessoas conhecidas, pedindo oração pra ela, tudo. E numa dessa, ele me mandou uma oração. Falou, ponha perto dela. Isso a gente já tinha na primeira noite que a gente tava ali. Eu não vou me recordar se era a primeira ou se era a segunda noite que a gente tava ali, gente. Era muita coisa. Eu só lembro do acontecido. Eu acho que foi a primeira noite, gente. Chegou lá,
ele mandou mensagem pra mim, ele falou, coloca no lado da Kemily pra ela orar, pra ela ouvir a oração que um colega dele tinha mandado. E nisso, gente, eu peguei e coloquei, e eu debrucei em cima dela ali, e coloquei o celular bem no lado do ouvidinho dela, porque ela tava virada pra lá, e eu coloquei aqui. E eu coloquei ali, e automaticamente comecei a orar junto com a oração dele. E eu falava, Senhor, cuida da minha filha, porque a gente nunca passou por isso, a gente já passou coisa pior, a gente nunca viu ela assim, né? Tipo, usando a máscara. E a gente ficou ali aflito, né? Por conta de tudo que estava acontecendo. E a gente ouviu a oração, eu falei, filha, recebe em nome de Jesus. Eu falei, eu creio em nome de Jesus que Deus está com ela, vai libertar ela, vai libertar, curar, tirar ela dali logo, que aquilo lá não era, não entendi o que estava acontecendo. E eu fui sentar, gente, e veio um louvor na minha mente, veio uma cantora gospel, e a gente sempre gostou desse louvor dela, eu vou até falar o nome dela aqui, que é Emily Santos. E ela sempre tá junto com a gente. Desde quando eu engravidei da Kemily, a gente sempre escolheu os nomes diferentes, assim. E no final eu falei, não, vai ser Kemily Vitória. Eu falei, minha filha vai ter muita vitória ainda na vida dela. E eu não sabia dos casos que ia acontecer, porque a Kemily é uma criança especial. A Kemily, ela tem uma cromossomopatia. Eu não sei se alguém conhece aqui a cromossomopatia 14, a deleção do cromossomos 14, que dilata uma má formação no cérebro, né? Na hora da formação do feto ali, ela teve essa má formação, então afetou a mãozinha, o cérebro dela tem uma má formação também, é onde impede ela de desenvolver, então a gente tem que trabalhar bastante com o cérebro dela, né? Com a cabecinha dela, ensinar, sabe? Focar ali, trabalhar com ela. Mas ela é bem ativa, gente, bem espertinha. E aconteceu, eu falei assim, no que eu coloquei a oração pra ela, a gente orou, falei, filha, recebe. Eu fui sentar, eu falei, vou colocar o louvor da Kemily Santos, fica tranquilo. E no que eu sentei, gente, tinha chegado uma moça do lado, com um menininho também, uma criança especial, e ela tava ouvindo o louvor que eu ia colocar. Naquele momento que eu sentei, que eu falei, eu fui sentando assim na cadeira, eu falei, eu vou colocar o louvor da Kemily Santos. No que eu sentei, eu escutei o louvor da outra paciente do meu lado. Eu não sabia se eu dava risada, se eu chorava, porque o Espírito Santo tomou conta de mim ali. E eu agradecia todo o tempo. Eu falava, não, Senhor, não acredito. O Senhor me respondeu no momento exato. E era uma frase tão bonita. E o momento do louvor que eu sentei, eu ouvi, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Gente, aquilo foi a resposta imediata de Deus. Eu não sabia se eu dava risada, se eu chorava, porque o Espírito Santo tomou conta ali. Então, a partir daquele momento, meu coração se aliviou. Meu coração se aliviou e eu, sem saber, eu falei, não é coincidência, não é coincidência. Era Deus falando. Era Deus falando comigo. Era Deus me respondendo e confortando meu coração, porque naquele momento eu não me sentia digna de pedir pra Deus, né, as coisas pra Kemily, por mim, pela minha pessoa, e sim pela Kemily. Eu falava, Senhor, perdoa eu por todos os meus erros, minhas falhas, mas olha pela Kemily. Ela é uma criança, né? A gente colocou ela aqui no mundo. O Senhor já conhecia ela ali no meu ventre. O Senhor já tinha dado essa prova para ela. Porque o nome dela não foi em vão. Não foi em vão. Porque eu coloquei Kemily Vitória, de Kemily Santos, que é a cantora, que eu escutava muito essa música. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso. Então eu
a gente se apegou muito nessa música porque é um louvor muito forte da Kemily. Então, por a gente gostar muito desse louvor, a gente colocou o nome da Kemily. Em vez de ser Kemily Santos, a gente colocou Kemily Vitória. Que eu falei, ela vai ter muitas bênçãos, muita vitória na vida dela. E ela tá tendo, gente. É uma vida sofrida, de lutas, não é fácil. Quando não é coisa é outra. E ela tá aqui superando, tadinha. Mas passou, gente. Aí a partir do momento, daquele momento que eu escutei o louvor, o segredo é confiar, o segredo é descansar. O Espírito Santo tomou conta e acalmou meu coração. Que eu sabia que Deus estava ali a todo o tempo. E passamos, gente, a noite. Passei a noite sentada ali numa cadeira de plástico, né? Passamos ali, ela tava bem, né? Ficou com aquela máscara, no final de tudo, machucou toda a cabecinha dela depois que tirou. Mas enfim, passamos 2 dias lá, gente. Quando foi de madrugada, a gente desceu pra enfermaria, pra UTI. E nisso, gente, eu tentei UTI da Unimed, tentamos uma vaga na UTI ali mesmo, não tinha. E a gente tava todo preocupado. Mas o nosso medo era dela se precisar entubar, mas não foi o que Deus permitiu. Então a gente ficou ali em paz. Uma enfermeira até falou assim: fica aqui, tá bem, tá tudo bem com ela, ela tá tranquilinha, não vai precisar de intubação, nada, fique em paz. E a gente ficou ali, gente, em paz ali. Eu passei a noite com ela. Quando foi a outra noite, a gente dormiu lá também. Ficamos 2 dias lá, 2 dias e meio lá. Aí a outra noite eu pedi um cadeirão pra mim dormir, porque eu tinha dormido numa cadeira. E tava complicado, gente, né? Dormir numa cadeira de plástico. Aí eu pedi um cadeirão, dormi a noite lá. Quando foi no outro dia, conseguimos um leito de UTI pra ela, na graça de Deus. E quando foi de manhã, gente, que mudou o turno, que tinha acontecido aquilo à noite do louvor, chegou uma enfermeira morena, do cabelo enrolado, bonita, e falou bem assim: Kemily Vitória é de Kemily Santos. Eu falei: exatamente. Olha como que Deus é. E nada foi coincidência ali que aconteceu dessa última vez, gente. Nada foi coincidência, era tudo a mão de Deus. Tudo era a mão de Deus confirmando. E a moça falou: Kemily de Santos, né? Kemily Vitória, Kemily Santos, né? Eu falei: exatamente. É o nome dela que eu tirei da Kemily Santos, é Kemily Vitória. E eu falei assim, aí eu contei pra ela o que tinha acontecido à noite, né? O que tinha acontecido. Ela falou assim: Deus sabe de todas as coisas e Deus não tem hora, não tem lugar, ele usa qualquer pessoa pra falar com você, com a gente. E aí eu falei pra ela, falei: exatamente. E eu cantei um pedacinho da música com ela lá, e ela falou assim: é muito lindo esse louvor. E ela cantou comigo também o louvor da Kemily Santos, que eu tava cantando pra ela, eu ficar tranquilo. E ela falou assim: a Kemily Santos é muito abençoada, eu gosto muito do louvor dela. E, gente, era tudo confirmação de Deus. Aí ela falou bastante coisa pra mim, sabe? Aí, beleza. Passamos aquela fase ali do pronto-socorro. Descemos pra UTI, com a graça de Deus, saiu um leito pra ela, a gente foi lá. Ficamos lá, gente. Na hora que eu entrei lá, o médico tinha tirado a máscara dela. Pra glória de Deus. Não precisava daquela máscara porque não tinha necessidade, eles falou. Da equipe médica da UTI falou que não tinha necessidade para ela aquela máscara. E voltaram ela pro CAF. Glória a Deus, eu dei glória a Deus ali, porque a gente tava tão horrorizado, principalmente eu que tava ali com ela, vendo aquela máquina, sabe, trabalhar ali pra ela, e não tinha necessidade. Eu falei: minha filha tá bem, ela não tá tão assim pra tá usando isso. E chegou lá na UTI, graças a Deus o médico tirou, não tinha necessidade. Passamos 2, 3 dias lá na UTI. Com a graça de Deus, ela foi evoluindo, tava respondendo bem a medicação. Descemos pro quarto, gente. Desci na quarta, se eu não me engano, segunda, terça, quarta. Na quinta-feira a gente desceu. A gente desceu pro quarto, pra enfermaria.
e foi se recuperando. O processo é lento do desmame, né? Ela ficou por sonda, gente, bebendo só leitinho por sonda. Aí desci no quarto, pedi pras meninas ver se conseguia ela comer, porque ela não era de ficar só mamando, bebendo leite, ela é de comer também, ela come normal. Então, gente, foi surreal o que aconteceu. Aí ela foi comer uma gelatina, a fono passou, falou, vamos dar uma comida pra ela, ver se ela come, né, volta a comer. Aí ela foi voltando a comer, comeu gelatina, mamou, foi voltando, gente, aos poucos. Aí ela comeu aquelas sopinhas, né, mais calda, né, e depois ela veio comer em casa só. Mas graças a Deus foi tudo evoluindo, gente. E no sábado a gente teve alta, pra glória de Deus. Tive alta na parte da tarde, gente, e foi assim, Deus confirmando o meu entrar e o meu sair de lá. Como no domingo era dia das mães, eu pedia muito pra Deus, falei, Deus, eu quero tanto ir pra minha casa, né, eu falei, põe as tuas mãos, dá o ar, um renovo pra Kemily respirar o arzinho dela, o ar puro, tira ela desse catéter, né, e eu não vi a hora, gente, fazer o desmame daquilo. E quando foi no sábado, o doutor passou lá e ela tava mantendo a saturação dela 94, 95, ela é cardiopata, então o basal dela é esse. Mas ela fica saturando bem também, gente. Mas o basal dela é 94, 95. E ele falou, se ela manter assim, a gente vai dar alta pra ela depois do meio-dia. Gente, ele foi lá, depois do meio-dia ele foi lá, ele tinha deixado ela sem o acesso, né? Sem o oxigênio. Ela manteve, pra glória de Deus. Eu saí lá fora, andei com ela. Eu falei, filha, vamos lá respirar um ar puro, um limpo, vamos colocar esse pulmão para trabalhar, um ar novo, um ar livre, né? O ar verdadeiro. E aí a gente foi. Aí eu fiquei, acho que fui umas 3, 4 vezes com ela lá fora, sentava ela comia, bebia, brincava no celularzinho dela. Aí, à tarde, o médico passou, ele falou, a gente vai dar alta pra ela, mas só depois das 3 horas que a gente vai fazer a alta de todos os pacientes que vai estar de alta, porque vai demorar um pouquinho, final de semana é mais demorado e tal, e vai demorar um pouco. Aí eu avisei o pai dela e tal, e beleza, vamos embora, pra glória de Deus. Nisso, gente, chegou, aí a médica veio, avaliou ela de novo, ela falou, não, belezinha, vamos dar alta sim pra ela, tá bem, não tá com desconforto, nada. E nisso, gente, no que a médica saiu, chegou acho que 3 pessoas de uma outra igreja. Chegou uma outra igreja, 3 pessoas da igreja, veio trazer uma lembrancinha pro Dia das Mães, pra mim, e um bombom pra Kemily. Aí a gente chegou, ela falou se a gente pode orar por vocês, eu falei, pode, a gente agradece. Aí eu contei pra ela, eu falei, ela acabou de, graças a Deus, passou por uma pneumonia novamente, e sempre ela tem esses quadros de pneumonia, e a gente, toda vez que ela fica gripada, é isso. Ela falou, ela na oração, ela falou que nunca mais ia voltar essa pneumonia, e ela falou pra mim, que desde o meu entrar até o sair dali, Deus me guardou aqui, na palma da mão dele, que ele cuidou de nós. Que a gente já ia sair antes do Dia das Mães pra mim poder passar com meus filhos em casa. Isso saiu da boca dela. E era Deus falando novamente comigo, me respondendo. Eu falei, era tudo que eu quero, pra ir pra minha casa, passar o Dia das Mães com meus filhos. Que eu falei, ninguém merece esse lugar aqui. Eu falei, a gente tá aqui, a gente sofre por todo mundo, né? Todas as crianças, por todas as mães que tá ali. Não é fácil. E ela falou, Deus ouviu mais uma vez que o seu lugarzinho é lá na sua casa, com seus filhos. Eu falei, amém. Aí ela fez oração e saiu. E, gente, a hora que ela saiu, veio uns irmãos de outra denominação cantando louvores, hinos, né, que eles falam, hinos de instrumentos, e tava com violino. E a partir do momento que eles começaram a tocar eu comecei a chorar e agradecer muito a Deus, tipo, o Espírito Santo tinha me tomado conta ali, eu comecei a orar
agradecer a Deus pela alta da Kemily, pela mais uma vitória que ela teve e da gente tá indo embora. E aquele hino me tomou conta. Me tomou conta e eu comecei a chorar e agradecer a Deus com aquele conforto que me deu, sabe? E eles tocaram, foram pros quartos da frente, né? E eles estavam tocando no quarto ao lado do meu. E eles pegaram e passaram o meu quarto e foram para outro quarto. E tocaram mais 2 hinos lá. E no terceiro, aí antes do terceiro, eles tocando lá, né? E eu fiquei lá na porta ouvindo. E eu peguei e pensei em pensamento, porque eu conheço alguns hinos também, né? Da harpa, assim, eu conheço alguns. E eu pensei em pensamento, bem que eles poderiam tocar Grandioso És Tu no violino. Deus mais uma vez falou comigo em louvor, em hino, para fechar com chave de ouro, gente. Para fechar com chave de ouro, Deus falou comigo do começo ao fim naquele hospital. E eu, gente, por eu ser da igreja e eu tô afastada há muito tempo, sabe quando você é desobediente ao pai, que você tem receio de chegar nele e falar: pai, faz isso por mim, faz isso por mim, me dá isso, me dá aquilo, sendo que você não é merecedora? Eu tava assim, com receio de chegar no pai para pedir para ele pela vida da Kemi. Mas eu falava: Senhor, não olha por mim, mas olha pela vida da minha filha. Eu falei, eu não sou nada, eu não mereço nada. Eu falei, mas o Senhor me permitiu ter ela. O Senhor já conhece ela. Eu falei, então, faça por ela, Senhor. Eu falei, só me dá forças. Falei pra Deus, só me dá forças, mas faz por ela. Não precisa fazer por mim, faz por ela. Porque eu sei que eu não sou merecedora de nada, falei pra Deus. E a hora que eu pensei em pensamento, bem que eles poderiam tocar, né? Grandioso És Tu. E mais uma vez, quando foi o 4º hino, eles tocou Grandioso És Tu. Mas eles tocou um outro refrão, mas era a mesma música. Eu falei, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és bendito, misericordioso. Falou comigo até o último momento e atendeu meus pedidos até o último momento. Então, gente, de uma consulta a um milagre, de uma consulta a um testemunho. Pra gente ver que tudo que a gente vai fazer ali entre algumas horas, a gente nunca sabe o passo que vai ser dado nas nossas vidas. A gente não esperava ela ficar internada. Se vocês vão olhar os vídeos meus antes, vocês vão ver alguns relatos dela ter feito a cirurgia do quadril, ela teve um quadro de pneumonia. Depois, antes do coração, ela teve uma pneumonia. Gente, depois dos 2 anos, a Kemily sempre tem quadros de pneumonia. E graças a Deus, todas as vezes ela venceu. A glória de Deus. E eu creio que ela nunca mais vai ter, gente. Porque é só Deus para explicar o que aconteceu. Não é coincidência. Pra mim não foi coincidência. Era a mão de Deus que tava ali. Porque a gente já vive tão abatido, tão desorientado pelas coisas que a gente passa dentro de casa, o que fazem para ferrar a vida da gente. E, sabe, nesse momento Deus não me desamparou. Deus só me falou, o segredo é confiar e o segredo é descansar. Então, a partir desse momento que a gente coloca tudo na mão de Deus, a gente descansa em Deus, tudo flui. Mas é tudo no tempo de Deus, não é no nosso tempo, né? Então é isso, gente. Vou deixar aqui esse relato, esse testemunho lindo que aconteceu comigo, o que Deus falou comigo. Deus também pode fazer na tua vida, na tua história, na tua casa. E como falei, eu não tava gravando vídeo, gente, por conta do meu celular. Mas Deus é tão misericordioso que eu gravei um vídeo relatando pra vocês esse testemunho. E o vídeo não ficou salvo, nem tanto por memória. Não sei o que aconteceu, eu vi que eu salvei, eu tirei da câmera, eu vi o tempo que ficou salvo e não tava na minha galeria. Então era o inimigo tentando não deixar eu
postar esse vídeo, mas eu tô aqui pra honra e glória do Senhor eu vou postar. E eu espero que tenha muita visualização. Eu espero que Deus toque muito nas pessoas através desse testemunho, porque a gente, por mais que a gente não é merecedora, Deus não vai desamparar a gente. Por mais que você você tenha receio de chegar ao Pai, Ele vai sempre ouvir a gente. E no meu foi no mais íntimo e simples, Ele falou comigo. E Deus já tinha falado de outras formas comigo, mas dessa vez foi, sabe, foi tudo perfeito. E eu só tenho a agradecer a Deus por mais uma bênção, mais uma vitória na vida da minha filha. Ela tá passando ainda por uns processos, né, de encurtamento de tendão devido à cirurgia. Tem que fazer botox, precisa consertar a botinha dela. Gente, é muito processo a ser feito, sabe? Muitas lutas. Então eu creio que esse propósito que a gente tá passando é o processo que Deus tá nos moldando. Então, hoje eu tô com outra cabeça, outra mente, e tudo é por ela, pela minha casa, pela minha família. E é isso, gente. Eu tava gravando um vídeo pra vocês, igual eu tava falando. A minha memória também ainda tava cheia, mas o vídeo tinha salvo, que eu tinha visto. Eu fui procurar cadê o vídeo. Enfim, depois de 2 dias meu celular deu pau, quebrou, não ligou mais. Falei, como que eu vou fazer sem celular, sem dinheiro pra comprar? Aí vamos tentar abrir uma conta, um crediário. Sem esperança eu estava, porque, né, não trabalho, não tenho renda. Mas Deus foi tão misericordioso que Deus me presenteou. Eu consegui tirar um celular no meu nome, pra honra e glória do Senhor, um celularzinho melhor. E eu creio que eu vou voltar com os vídeos, que eu quero voltar muito com os vídeos, né? Não tenho muito conteúdo, mas o que eu tiver aqui dentro de casa eu vou fazer. Não sou muito de sair também. Vocês sabem que a minha rotina é mais em casa, na fono, físio da Kemily e a escolinha que a Agatha tá indo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Já deixa aquele like quem chegou até o final. Deixa aquele amém nos comentários. E toma posse, gente, da vitória. E vou deixar eu vou deixar as fotinhas, se eu achar, eu vou deixar as fotinhas dela no final da máscara, do CAF que ela ficou. Pra deixar relatado também, pra pessoas não virem falar, é conversa fiada, tal, coincidência, tal. Não, pra mim não foi coincidência. Tudo foi agir de Deus, tá? Tudo acontece quando tem que acontecer. Pra vocês verem que eu levei ela um dia antes no hospital, ela tava bem. E do outro dia a gente não sabia que estava por vir. De uma consulta a uma internação. E de uma internação, um testemunho, tá? E Deus já tinha falado de outras vezes, Deus confortou das outras vezes, mas igual essa vez foi perfeito. Deus foi maravilhoso comigo, tá? Fiquem todos com Deus. Deixa aquele coração, aquele amém para quem crê em Jesus Cristo, em testemunhos e em milagres. E até o próximo vídeo, gente. Eu vou voltar aqui com as rotinas, com as faxinas, algumas coisas aqui de casa. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!